Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio das nossas Star Talks, o podcast do Prémio 5 Estrelas. Hoje vamos falar sobre a importância da credibilidade das marcas. Convidámos duas marcas vencedoras no Prémio 5 Estrelas, vou apresentar-vos as minhas convidadas lindas, maravilhosas. Obrigada às duas por estarem connosco. Tenho comigo a Inês Simões, da AGS Seguros. Olá Inês, bem-vinda. E a Patrícia Alvarez, da Remax. Olá Patrícia. Obrigada às duas por estarem aqui comigo. Parabéns pelos vossos prémios 5 estrelas. Obrigada. E, e por estarem disponíveis para falarmos aqui um bocadinho sobre este tema tão importante, sobretudo nos dois serviços, nas duas áreas que vocês trabalham, nos seguros e no imobiliário. E começava mesmo aqui por abrir a nossa conversa, ouvir a vossa opinião sobre não tanto a importância, da credibilidade, porque de facto é um ativo muito importante, numa marca, mas como é que no setor do imobiliário, isto é trabalhado, Patrícia? O tema da credibilidade é a seguinte: nós dizemos sempre que num mar onde todos somos iguais, porque hoje em dia todas as imobiliárias comunicam que são as mais confiáveis, são as mais o serviço é o melhor, são as líderes, um pode ser líder de Portugal, outro é líder da sua zona, outro é líder o que for. Isto é muito palavra Uhum. e nós, hoje em dia, os clientes estão muito confusos e temos que dar ao cliente, temos que não só dizer por palavras o que somos, mas entregar certificações, ou seja, pelos prémios que nós temos, por aquilo que entregamos ao cliente, pelo serviço, pelo que nós estamos no mercado há mais de 25 anos, Uhum. a dar um serviço de excelência há mais de 25 anos, a construir uma marca forte há tanto tempo, ah, uma marca, consolidada, com notoriedade. Ou seja, a credibilidade no caso da Remax tem muito a ver com que, mais do que o agente que o representa é um agente imobiliário com uma formação por trás muito grande, Uhum. mas este agente tem por trás uma marca e uma confiança porque muitas vezes o que nos acontece também é que muitos agentes dizem: o cliente conhece Patrícia Alvarez e eu sou tudo o que eu sou aquele intermediário que ele precisa, Uhum. e eles saem da Remax, mas quando o cliente ouve que Patrícia Alvarez já não trabalha na Remax: "Ai, mas eu preciso da marca", aquela marca Reforça, não é? reforça, dá uma confiança, dá uma garantia ao cliente que é aquilo que ele precisa, porque a compra de uma casa não é uma coisa que acontece cada ano, Uhum. é uma coisa que acontece cada de 7 a 10 anos, ou só comprou uma casa na sua vida, e então o serviço que nós é o bem mais precioso que nós temos, é onde, temos as nossas memórias, onde partilhamos as coisas com os nossos filhos, Uhum. então tem que ser um serviço muito bem trabalhado, porque há muitas memórias, há muita emoção, por detrás e só uma marca credível, que está com eles em cada passo, vai construir a sua marca, no mercado e vai, estar muitos mais anos. Portanto, todo um investimento que não é visível no sentido de, não dizemos estamos a fazer isto para, mas depois na qualidade, na excelência do serviço está lá presente. Uhum. Inês, em relação à AGAs Seguros, como é que vocês têm feito este Ah, este caminho? pronto, no caso aqui da Patrícia, 25 anos, não é? Sim. Pronto, nós 10 anos, somos Uhum. bebés ainda enquanto marca, Sim. mas com um legado muito grande de marcas fortíssimas no país. A marca AGA Seguros pertence ao grupo AGAs Portugal. Uhum. E no nosso caso, portanto, são 10 anos de muita eu acho que aqui a palavra-chave é consistência. Uhum. Desde a criação da marca, os valores da marca, aquilo que nós, sempre quisemos que fosse percepcionado no mercado, ligado obviamente que, conta a identidade visual, é uma marca colorida, diferente, se calhar um bocadinho disruptiva num setor que ainda é um bocadinho visto como Uhum. cinzento, apesar de eu achar que tem melhorado muito ao longo dos últimos anos. Claro que essa parte é importante, mas depois tudo aquilo que a marca faz no dia a dia, aquilo que é a atitude das pessoas, que representam a marca, aquilo que são os produtos e os serviços. Os seguros não são um produto palpável, não é? E Sim, é portanto, verdade. quando uma pessoa compra um seguro, adquire um seguro,
Há fatores que influenciam essa decisão, a confiança na marca, a percepção que tem, da marca como um todo, a recomendação, a excelência no serviço e, portanto, isso são fatores que influenciam numa primeira instância à compra, não é? Depois, há toda a jornada do cliente, em que, e nós dizemos isto muitas vezes, há muitos clientes que só se lembram da nossa marca em momentos menos felizes da sua vida, Pois. quando acontece algo. E é nesses momentos que nós temos que trazer ao de cima aquilo que é a missão, que nós assumimos todos na empresa, que é proteger o mundo das pessoas, Uhum. proteger o mundo dos clientes, seja a casa, seja o carro, seja a saúde, seja a vida, seja a família, e portanto é nesses momentos que nós temos que dar corpo à credibilidade e à confiança que o cliente tem em nós, porque ele nos escolheu e portanto nós temos a obrigação de estar lá e de estar de uma forma rápida, disponível, num mundo de tecnologia como vivemos hoje, com muita empatia, a parte Uhum. da humanização é muito importante, e depois toda a comunicação que nós fazemos com os próprios clientes, com transparência, com clareza, com simplicidade. Uhum. Ainda se fala muito nas letras pequeninas, não é, Verdade. dos seguros. Sim. Infelizmente, é um setor muito regulamentado e, portanto, nós não conseguimos mudar muita coisa, mas conseguimos transformar essas letras pequeninas em algo acessível e que o Uhum. cliente perceba e, sobretudo, que perceba o que é que está a contratar. Há muitas pessoas que compram um seguro e não sabem exatamente o que é que está coberto. Verdade. Acontece uma coisa e recebem uma má notícia, não está coberto. E, portanto, isto é muito trabalhado também com literacia, com muita prevenção, com envolvimento muito grande de toda uma empresa e de toda a gente que dá a cara pela marca. Não é só a comunicação e as campanhas que dão esta reputação e credibilidade, mas é a experiência e o dia a dia. Exatamente. E o que as ah, pessoas depois vão dizer também, não é? e o que Essa vão parte. dizer e como vão recomendar e enfim, Continua a tudo ser a isso melhor contribui, claro, publicidade, não é? A forma como as pessoas falam sobre nós. sem E dúvida. estava a ouvir a Inês, Patrícia, e estava a pensar que, no seguinte, quando a Patrícia estava a falar sobre os vossos 25 anos no mercado e a forma como, ano após ano, mantém o vosso compromisso de excelência, de atenção ao cliente, de estarem próximos. Que desafios é que falámos aqui um bocadinho daquilo que não está tão visível na comunicação e no marketing, que é os desafios, já falou um bocadinho, não é? Todo o investimento que fazem na formação, mas de que forma é que, vocês conseguem contornar, gerir os desafios, no caso de cada uma das marcas tem agentes, portanto são as pessoas que Uhum. contactam com o cliente. Como é que gerem estes desafios entre aquilo que vocês querem comunicar e, portanto, manter essa consistência e depois, de facto, a forma como, a informação e a imagem da marca chega ao cliente final? Nós da Remax temos 12.000 agentes imobiliários e não é muito fácil ter que passar mensagens e que cheguem aos nossos agentes. Igual, não é? Tudo igual. Tudo Pois. igual, exatamente. E, por um lado, nós falamos muito na marca que é muito importante diferenciar-se, porque hoje em dia o mercado e muitas pessoas querem ser agentes imobiliários, não sabem o que Uhum. fazer, não sei, vou ser agente imobiliário. E a verdade é que quem transmite uma, e quem mancha o cliente, quem fica na percepção do cliente é aquele que dá um serviço diferenciador. E para dar um Uhum. serviço assim tão diferenciador, está por trás muitas partes. Desde que a formação do agente seja uma formação hum, de excelência, ou seja, nós tentamos diferenciar os nossos agentes imobiliários em diferentes partes. Podemos trabalhar a angariação, podemos trabalhar o comprador, o cliente comprador que precisa também comprar uma casa. Hoje em dia é tão complicado encontrar casa para estes agentes compradores. Os clientes vão à procura em vários sites e não encontram. Então, ter agentes que se diferenciem pelo serviço que eles dão aos compradores, que eles vão fazer tudo para procurar a casa para o comprador, a casa certa para eles. Temos agentes que se focam mais na parte rústica, terrenos, armazéns, temos mais enfocados em empreendimentos, em inversores. Ou Uhum. seja, o que nós queremos é que o agente se especifique, que tenha a sua formação adequada àquilo que ele quer trabalhar, que depois a sua marca pessoal seja muito bem trabalhada, e Uhum. para isto falo muito das nossas agências, dos nossos brokers, que fazem muito o trabalho de marketing, não só de marketing da agência, ou seja, quando um agente imobiliário leva o seu cliente a uma agência,
Não é um café, é Uhum, uma agência bonita, com prestígio, conhecida na zona, com notoriedade, que é muito bem trabalhada, que naquela zona aquela agência, faz, por exemplo, ações de marketing e, pronto, toda a gente a conhece na rua uhum, pela sua, pela sua positividade, não só, uhum. hum, em termos de resultados mas porque estão a dar mais àquela comunidade. Exatamente, inseridos ali numa comunidade, não é? E E e acrescentam. e é mais ou menos isso que quando falamos de, serviços que estão a juntar toda a parte da marca, Uhum. é que os nossos agentes sejam, diferenciadores, porque a formação que eles têm é diferenciadora, a marca, o marketing, é uma manopla de serviços que estão por detrás, que fazem, e que nós tentamos as ferramentas, muitas vezes eles dizem: "Ah, vou para outra marca, vou sair da Remax". Sim, mas tu sais da Remax, sabes fazer um estudo de mercado? Todo este tipo de serviços Uhum. que fazem que o serviço, seja um serviço de excelência para os nossos clientes, que sem isto nem estamos a dar metade daquilo que um agente imobiliário deveria dar. Deve ter, E exatamente. eu se calhar Vo pegava aqui Sim, numa numa coisa que a Patrícia falou, numa expressão que usou, a comunidade. sim. Nós também temos mediadores de norte a sul e ilhas, com lojas abertas ao cliente e, portanto, se há alguém que nós temos que apoiar e ajudar, a ter uma presença forte e impactante nas comunidades, são os mediadores. Eu vou usar um exemplo, que se calhar os meus colegas de setor, e nomeadamente quem gera comunicação e marca, não vai gostar muito, Uhum. mas se eu puder dar um exemplo da relevância que tem esta rede de distribuição, mediadores, consultores, agentes, no setor segurador e na AGAs Seguros em particular, muitas pessoas com quem eu falo, ah, e, e por acaso falamos de seguros e eu pergunto, mas quem é a tua seguradora? Uhum. E muitas vezes eu recebo a resposta de "Pá, não sei, mas o meu mediador é que trata disso, não sei muito bem." Isto é o melhor exemplo para mostrar a relevância que estas pessoas têm Tem na nossa mesmo, atividade. Isto não verdade. tira relevância nenhuma à marca, Claro, mas significa que as pessoas, muitas vezes escolhem aquela marca pelo mediador, que a representa, sem porque dúvida. sentem confiança, porque é credível, porque apoia, está presente, está disponível. E portanto, para trabalhar tudo isto, naturalmente que há ferramentas de comunicação, que nós pomos ao dispor, ferramentas de suporte à venda, campanhas, serviços diferenciadores que os ajudam também a posicionar, muita formação, são mediadores, especializados e portanto, a máquina toda tem que funcionar, não é? Para eles poderem prestar um bom serviço, nós temos que ter bons processos, bons sistemas, ter agilidade também para lhe responder, e ajudá-los a desempenhar um papel cada vez melhor, porque de facto eles são os nossos embaixadores de marca. São mesmo. E claro que toda a comunicação que nós fazemos, eles também sentem orgulho. Quando há uma campanha da AGAs Seguros, eles gostam, porque é a sua marca, é a marca que representam e está presente nos vários meios. Quando há determinados patrocínios, ativações de marca, eles participam imenso em eventos que nós organizamos. E claro que isto é muito importante, é uma parte, não é? A outra parte é de facto a importância que eles têm e para eles poderem desempenhar esse papel, nós temos que os ajudar no dia a dia. Existem equipas específicas para lhes dar apoio e, sobretudo, incentivar muito a trabalharem esta dimensão da literacia, e da prevenção, porque a linguagem de seguros não é uma linguagem fácil, e eles têm essa responsabilidade e nós temos a responsabilidade de os ajudar a fazer esse caminho. Mas é fundamental esta figura, na nossa atividade é fundamental. Eu estava a pensar, estava a ouvi-la, estava a pensar na experiência, última experiência que tive, Espero que tenha sido que não boa. foi convosco. Mas de facto a importância que a pessoa, portanto o mediador teve no processo todo, no antes, não é, na escolha, portanto nas propostas que apresentou, no durante e no depois. E de facto estava aqui a pensar, a fazer aqui a ponte entre o que estava a dizer e o como é que aconteceu, entretanto deixámos de ter aquele seguro, não correu muito bem. E há de facto uma falta de informação que Sim. eu
coloca em mim também a responsabilidade de não ter feito mais perguntas. Mas a minha questão aqui, Inês, é que perguntas é que eu podia ter feito quando eu não sei o que é que vou perguntar? Essas tais letrinhas, não é? No caso dos seguros, mas acredito também no imobiliário seja o mesmo. O que é que eu vou perguntar para saber o que é que o meu seguro tem? O que é que eu vou perguntar para saber se estou a fazer a melhor escolha de cada? Sei, Tem que não é? sim, eu acho que aí, e muitas vezes os clientes têm essa dificuldade e acho que Pois. é natural e é normal, não é? Uhum. Mas depois se calhar é pensar um pouco naquilo que são situações, vou dar um Pois, exemplo, que pode seguro acontecer, não é? automóvel. Uhum. Se eu estiver com os meus filhos, se estiver com ocupantes no carro, eu estou protegida com este seguro, eles estão protegidos. Hum. Se alguém me bater, ou seja, perguntas básicas, perguntas básicas. O seguro de saúde, por exemplo. Não sei O seguro de da saúde, empresa. pronto, o seguro de saúde tem muitas nuances também, mas até que ponto, e se nós olharmos para o documento, Ai, que ele está mas lá tudo, não é? eu sei, esse E está documento. lá tudo, e às vezes nós não temos paciência para o percorrer e para Eu queria um ler. resumo. E portanto, a responsabilidade também é nossa, de cada um de nós que tem seguros, não é? Eu Exatamente, também sou sim, cliente de sim. seguros, mas quando isso não acontece, o mediador ou o canal direto ou o que seja, qualquer que seja o canal que o cliente escolher, tem que ter a capacidade e a responsabilidade de explicar tudo. O que é que está, se calhar dar um exemplo, vou dar o exemplo das tempestades que tivemos agora recentemente. Sim. Nós fomos para o terreno, estivemos na zona de Leiria com unidades móveis, a receber os nossos clientes que não tinham comunicações, portanto Sim, sentimos a ficaram. necessidade de ir e estar ao lado deles e conseguir resolver muitas situações ali. E nós recebemos pessoas que tinham seguro multirriscos de habitação, mas não tinham a cobertura das catástrofes naturais. E às vezes, por uma diferença pequenina de valor, estariam cobertos. E é lamentável nós termos que Hum, olhar para os clientes e dizer: "Não está não dá. coberto, não está". E portanto, e este é um bom exemplo, que nós cada vez mais vamos ter catástrofes e vamos ter mais tempestades e vamos ter Nós tudo achamos isso que não vai com mais acontecer, não frequência. é? É típico da pessoa dizer: "Não, isto não, cá a mim nunca me acontece". Nós ontem tivemos aqui também a gravar um episódio de, viagens, portanto, seguro de viagens. Quantos de nós a mim já me aconteceu, portanto, tenho problema em dizer que é: "Não, não vai acontecer nada, não preciso". Eu não é pelo valor, porque o valor, sei lá, são 20 euros, não Às tenho vezes é certeza. porque dá trabalho. Epá, não vai acontecer nada, Sim, afastamos essa ideia. Eu acho que nós afastamos muitas vezes, estávamos há pouco a falar antes de começar a gravar, afastamos coisas que não é nada. E adiamos as coisas ou não as sim. fazemos. E eu acho que aqui a questão do seguro, dos seguros, fala-se pouco ainda, Sim. esclarece É pouco, não muito é? cultural, se nós Pois, compararmos com outros países, sim, precisamente. há países em que as pessoas têm seguros, aliás, nós vemos pelos imigrantes que vêm para Portugal de Uhum, determinadas origens, uhum, eles seguram tudo, sim, eles fazem seguros para tudo. É uma sim, questão cultural é. e é uma questão que nós temos que trabalhar enquanto setor, Eu vivi na Suíça há continuar a uns anos trabalhar. e na Suíça é obrigatório ter seguros para tudo. São muito caros, é verdade, mas se acontece alguma coisa estamos todos protegidos. Ah, Sofia, deixa-me só sim, sim, complementar aqui uma força. ideia. Que estávamos a falar daquela letra pequena. Sim, No caso da Remax é um. Ou seja, o cliente tem uma expectativa e o agente imobiliário tem que saber chegar à expectativa do cliente verdade, e sim. não defraudá-lo. E para isso o agente imobiliário tem que fazer uma qualificação muito bem feita. Uhum, Não só da parte da angariação, ou seja, o que é que ele espera que seja o valor de venda da sua casa e em uhum. quanto tempo espera vender a sua casa e como é que vai correr todo o processo? O que é que espera que o cliente imobiliário dê, para a venda da casa acontecer o mais rapidamente possível? Seja marketing, seja em que portais é que vai estar inserido o imóvel, seja têm presença em portais internacionais, portais nacionais, que tipo de cliente vai falar convosco? Hum, Toda este essa tipo informação, não é? exatamente, mas do lado do comprador é qualificar muito bem o comprador, Uhum. porque hoje em dia os nossos compradores ou os compradores hoje em dia vão a tantos sites, como estávamos a falar, e se nós não qualificarmos muito bem e colocarmos, muitas vezes, os agentes imobiliários, da Remax, dizem: "Sim, sim, criei um grupo com a mulher e o marido, mas não coloquei a sogra".
E a sogra está sempre por trás a dizer: "Não, mas a casa tem que ser ao pé da minha. Ai, mas a casa, tem que ter estas coisas. Ah, mas a casa tem que ter jardim." Ou seja, colocar toda a gente que possa decidir num grupo do WhatsApp para o cliente, falar com o agente imobiliário e, o agente imobiliário vai enviando e vai, colocando informação lá: "Hoje estou no mercado, nesta zona de posicionamento à procura da vossa casa." Já entreguei não sei, já falei com não sei quantos clientes, já pronto, uma Pois. série de coisas, qualificar muito bem o cliente, saber o Uhum. que é que aquele cliente precisa, o que é que aquele cliente espera, quando é que ele quer comprar, se ele tem urgência, se não tem urgência, qual é que é o preço. Não vale a Yeah. pena estar a mostrar casas de 500.000 se o cliente só consegue comprar 250.000, porque a casa obviamente vai ser muito melhor. E depois não vai querer descer e depois vai ficar desapontado com o cliente com o agente Frustrar. imobiliário, Pois, para vai frustrar, ficar não é? Questão frustrado. das expectativas, não é? Haver esse alinhamento que se faz nessa preparação. Mas lá está, quer num setor, quer no outro, é importante esta qualificação, não é? Assim que disse. Olha, antes aqui de avançar, tenho aqui mais duas questões para podermos conversar. Perguntar às pessoas que nos estão a ver e ouvir se já subscreveram o nosso canal. Vocês, eu acredito que sim. Claro. Levam daqui um pedido para pedir às equipas. Alguém ainda não subscreveu o canal, o Star Talks, é hoje. Deixarem-nos os vossos likes, gostamos muito dos vossos likes, sugestões, perguntas que tenham, estamos atentos a tudo. E ativarem notificações, recebem todos os episódios em primeira mão e nós temos um episódio novo todas as semanas, pessoas, e já gravamos coisas, temas incríveis. Estávamos a falar aqui da qualificação, da informação, das letrinhas pequenas, do que é que a importância o papel do broker, do mediador, dos agentes. Existem crises, existem situações que nós temos que resolver. Como é que as vossas marcas atuam numa situação de crise? E se existe alguma formação específica? Portanto, agora vamos aqui trabalhar, estamos com uma situação de crise, redes sociais, não é? Redes sociais, o que for, o que é que vocês têm que fazer? Como é que trabalham as equipas? Porque pode acontecer, não é? É como a questão do seguro. Uhum. Não vou fazer porque não vai acontecer nada. Pode acontecer. Portanto, antecipam isto, cenários hipotéticos e trabalham com as equipas. O que é que vocês fazem exatamente? Como é que as pessoas estão preparadas para gerir as crises em cada uma das vossas áreas? No caso da Remax, assim que um agente imobiliário entra, seja um agente com experiência ou sem experiência, ou seja, um rookie ou um top producer, nós temos formação, agora já obrigatória, já foi durante muitos anos, depois parou no Covid, Sim. porque não era tão fácil ir ao escritório, mas pronto, obrigatória, ah, independentemente de quantos anos levas na marca. Uhum. Porque tu podes ter feito a tua formação há 10 anos, essa formação já não está adequada. Pois. Ou entramos no mercado em que é necessário saber mais sobre a negociação, porque já estás num momento da tua vida em que tens clientes muito específicos e precisas de saber outras técnicas. Uhum. Precisas ter um MBA. Uhum. Temos toda a formação desde o início, ou seja, assim que um cliente, um agente que quer ser um agente Remax, temos formação básica, formação mais avançada, formação específica de compradores, específica da angariação, específica da tecnologia, das ferramentas que são tão importantes, porque hum, a verdade é que nós falamos de crise, mas estes agentes imobiliários estão a marcar a vida dos seus clientes. A Uhum. a compra da casa, há muitos clientes que só vão comprar uma casa na sua vida Claro. e então só têm uma oportunidade para dar o melhor serviço de excelência e para que aquele cliente fique 100% satisfeito com eles. Uhum. E por isso eles têm que ter por trás uma formação enorme, têm que estar dedicados àquele cliente, cada cliente que eles têm, que tem que dar o melhor serviço que eles podem dar. E isso começa desde o princípio, com a formação, começa pelas ferramentas, as ferramentas que eles têm que utilizar para que o serviço seja mais fácil, menos burocrático, mas nunca perder esse toque humano, nunca perder essa essência que faz que o cliente queira sempre falar com aquele agente imobiliário. Nós dizemos sempre na Remax, somos mais do que agentes imobiliários, damos um serviço completo ao cliente. Uhum. ah, Aconselhamos, somos Ubers, ajudamos a procurar a sua casa, falamos com a sogra se for necessário, passeamos o cão. O agente imobiliário Remax trata de muitas partes, e mete-se muito na vida do cliente para encontrar aquilo que bem precisa. Uhum. Hum, Melhor solução, não é? a melhor solução. E que quando o cliente compra a sua casa, no dia a seguir, muitos clientes dizem, ligam para o agente imobiliário logo a seguir, o dia a seguir, 12 horas depois.
"Ai, será que eu fiz a escolha correta? Será que eu comprei a casa que deveria ter comprado?" E que o cliente, o agente imobiliário volta a falar com o cliente e mostra: "Olha, falámos disto, 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 falou-me que isto é que era importante para si. Esta casa tem isto, isto, isto. Esta casa é o melhor, é a melhor casa que podia ter comprado para si." E que as certezas, que aquelas incertezas sejam certezas para os clientes finais. Super importante, portanto, a pessoa está lá no momento todo, não é? Mesmo depois da pessoa comprar a casa e está com dúvidas se era aquilo. Inês, nesta questão da formação específica, na gestão de crise, hum, coisas que acontecem, não é? Sim, Como é que vocês atuam? eu digo sempre que um momento de crise é um momento que nos põe à prova, não é, enquanto marca, e é um momento que pode reforçar ainda mais a nossa reputação de marca, se for bem gerida. Nós temos um comitê de crise, naturalmente. Vou se calhar dar o exemplo das tempestades, porque é o Uhum, exemplo mais recente, mas apercebemos imediatamente que tínhamos imensos clientes naquela zona, imensos clientes afetados, clientes com quem não conseguíamos comunicar, que provavelmente a principal preocupação que tinham a seguir ao que aconteceu é: como é que eu vou resolver o meu problema, quem é que me pode ajudar? E então montámos o gabinete de crise imediatamente, que ainda está a decorrer, ainda temos reuniões, porque ainda estamos a resolver situações, já não se fala nas tempestades, mas nós ainda estamos a gerir. Nesse comitê de crise fazem parte pessoas de diferentes áreas, nomeadamente da área de comunicação. Temos um manual de gestão de comunicação de crise. O que é que isso significa? Que nós temos definidas regras, guidelines, procedimentos. Por exemplo, qualquer pessoa da empresa sabe o que é que deve e não deve fazer nas redes sociais no que toca a temas ligados à marca. Os próprios mediadores também têm essa formação, vamos dizer uhum, assim. E tudo isto, faz com que, imediatamente nós possamos acionar, um conjunto de pessoas que, vou focar mais no tema da comunicação. Há, Sim. de facto, a gestão toda operacional de crise, mas depois há toda a parte da comunicação. E, portanto, aqui tínhamos um problema adicional, é que não tínhamos como falar com os clientes, porque estavam incomunicáveis, não havia eletricidade, não haviam redes móveis, não havia nada. Portanto, fomos para o terreno, a equipa de comunicação e marca também esteve no terreno e acionámos um plano de comunicação, que diversificámos por todos os canais possíveis e imaginários. A partir do momento em que percebemos, muitas pessoas não têm comunicações, mas há pessoas que têm na zona e, portanto, vamos fazer comunicação SMS, fizemos e-mail, fizemos nos nossos canais, redes sociais e sites e acionámos a nossa rede de parceiros e de mediadores na zona. uhum, Mobilizámos toda a gente para as unidades que estavam lá no local e continuámos a comunicar com os clientes, semanalmente sobre onde é que nós estávamos, o que é que eles deviam fazer, uhum, e portanto, internamente também, o que fizemos foi mobilizar pessoas para reforçar equipas que estavam mais no terreno e que precisavam de ajuda, portanto houve toda uma onda de solidariedade dentro da empresa. Pessoas que foram para o terreno e que não são das áreas técnicas, mas que se calhar foram para o terreno e foram úteis, nem que fosse para ir pois, comprar o almoço pois, para os colegas que estavam dar ali suporte, o dia uhum, inteiro. E, portanto, isto também trabalha o sentimento de pertença de dentro para fora, é uma das dimensões em que nos focamos muito, e depois ter esta consistência e alinhamento de comunicação entre os vários canais e pontos de contacto com o cliente. Algo que nós fazemos também com muita regularidade, que não utilizámos, neste caso, utilizámos em entrevistas de televisão, mas que foram atrás de nós para perceber o que é que estávamos a fazer, mas temos também todos os anos media training para as pessoas que estão identificadas como vozes oficiais da empresa e que os ajuda a estar à frente de uma câmara, que os ajuda a dar uma entrevista, a estar em palco, e isso também ajuda a ter as pessoas preparadas para representar da melhor forma possível, a a marca. Portanto, marca, há todo um mecanismo a funcionar para que em momentos de crise a marca saia reforçada e a reputação saia reforçada e que a experiência, num momento de crise, seja uma experiência positiva. É esse o objetivo principal, que as pessoas respirem, pois, de alívio, porque a AGAs Seguros esteve lá, estão ao presentes. lado deles e resolveu a situação das pessoas. E isso é o mais gratificante até para nós enquanto representantes da marca. Muito importante e muito,
implica muita coisa, portanto é muito complexo, não é? Não é, parece que é uma coisa que chega aqui alguém e vai resolver, é toda uma empresa mobilizada para resolver uma É situação, toda não uma é? Muitas adaptação, áreas. porque nós, na verdade, em 2 meses, nós tivemos mais, sinistros, que também não é um nome Sim, bonito, pois, mas, mais sinistros do que tivemos, quase num ano pois. inteiro o ano passado. Portanto, há toda uma adaptação que é necessária em toda a empresa. Uhum. E isso é uma lição também, mas, é algo que nos dá conforto no sentido em que nos conseguimos mobilizar e conseguimos organizar e ter os processos a funcionar e utilizámos a AI e fizemos tudo para conseguir, responder rápido. E reforça também o vosso posicionamento, não é? É conhecimento é um ativo depois para as pessoas, ou noutras circunstâncias, poderem estar oleadas, digamos assim, né? Musculadas para poder intervir. Mas mesmo aqui na reta final do nosso tempo, e pegando aqui no que a Inês começou aqui por falar um bocadinho sobre a inteligência artificial, a tecnologia, de que forma é que tem ajudado a reforçar também a comunicação com os clientes, com as pessoas. Hoje em dia, os clientes estão muito mais informados e por isso tornam-se muito mais exigentes, e depois eu acredito que fazem o seu trabalho de casa e que já aparecem com os seguros totalmente estudados. Eu acho que este é o melhor. E com as casas pesquisamos aqui as condições. Como é que, perante esta nova dimensão que temos de clientes mais informados, mais digitais, mais tecnológicos, conseguimos manter a chave disto tudo, que é a humanização do negócio, não é? Portanto, não afastando a tecnologia, porque ela é um facilitador, é importante. E ok, as pessoas verem informadas, é bom, Ahm, mas não perdemos aqui o lado que só nós temos, não é? Que é a empatia e a forma e olhar nos olhos e esclarecer as pessoas, porque mesmo a inteligência artificial comete erros e, portanto, temos que estar cá nós, tem que haver o humano a esclarecer. Como é que a Remax tem parado neste sentido? Nós, por exemplo, até temos clientes que nos dizem, numa reunião de angariação, que nos dizem: "Eu já sei quanto é que vale a minha casa, eu não preciso da sua ajuda, Uhum, eu consigo vender sozinho". uhum, E depois eles sentam e passa 1 mês e passam 2 meses e as casas não se vendem. pois. Porque nós também, acreditamos que agora está um fenómeno, no mercado imobiliário, que é que muitas vezes eu coloco a minha casa por este valor, porque o vizinho tem esse valor Uhum, e porque eu também preciso desse dinheiro, não é? Ter mais 10, mais 20, mais 15 mil euros é um bom valor para depois comprar a minha próxima casa. uhum, E depois as casas não se vendem. E não se vendem porque realmente esse não é o valor adequado daquela casa. E online há muitas ferramentas para saber o valor das casas. uhum, Mas ferramentas, ou seja, quanto é que a minha casa vale? Um estudo de mercado, assim, muito simples, pode ser: eu pego a casa da minha vizinha, pego a casa do outro lado, pego todas as casas à minha volta e, ok, então defino um preço. isso. Este é o valor da minha casa. Mas um estudo de mercado precisa dos valores reais pelo que aquelas casas foram vendidas e não por o preço que foi angariado. Uhum, Porque o preço que foi angariado, que é o preço que está em muitos sites, não é o preço real uhum, pelo que foi vendido. certo. E muitas vezes os clientes não sabem isso, como não sabem que a casa do seu vizinho teve muitas obras, tem uma vista melhor do que a sua, hum, tem as janelas, de melhor qualidade do que a sua, não é? Este E isso tipo de impacta depois. exatamente, e isso, são tudo fatores, são tudo critérios para o valor da casa. E o problema é que, todas estas ferramentas não são problemas, é é uma coisa boa, todas estas ferramentas ajudam a que o agente imobiliário dê um melhor serviço, Uhum, não só na parte do estudo de mercado, a definir o preço, a terem ferramentas para fazer um marketing mais apelativo, a aparecer em mais, ou seja, as nossas agências, fazem marketing, os uhum, agentes fazem marketing, uhum, os agentes utilizam, fazem flyers, uhum. fazem posicionamento, mostram estas casas para serem vendidas o mais rapidamente possível. Todas, há muita parte, humana,
há muita parte por trás da Tecnologia. tecnologia Uhum. que está a permitir que este agente imobiliário, consigam, dar um serviço bom. Ou seja, os nossos agentes têm 24 horas, como qualquer pessoa no mundo. Uhum. Se eles por trás não têm uma equipa enorme, não têm imensas ferramentas tecnológicas, eles não poderiam fazer aquilo que fazem tão bem, que é dar um serviço de excelência ao cliente, falar cara a cara com o cliente, ter um tempo a sós com os clientes. Uhum. Todas estas ferramentas são muito boas. Por exemplo, muitas pessoas não sabem isto, mas o sistema interno da Remax é um sistema buyer seller match. Ou Uhum. seja, ah, tal como não saber, estamos à procura de namorado Uhum. e vamos a estas apps e Ok. fazemos o match, não Aham. é? Nós, na Remax, há 15 anos já temos o sistema de match montado, Uhum. onde os agentes imobiliários só têm que colocar as características do agente comprador ou da angariação e faz um match, recebem um match, hã, de todas as pesquisas que são parecidas com aquilo que o cliente está à procura. Há Uhum. 15 anos, obviamente, este sistema funcionava muito bem, as casas vendiam-se sozinhas, Uhum. era inovador. E depois agora, nesse momento não havia inteligência artificial, agora já o nosso sistema já tem inteligência artificial Uhum. para que a pesquisa seja muito mais assertiva. O que é que isto faz? Faz que as casas na Remax, só pela os 12.000 agentes que trazem produto à Remax, e clientes, compradores e produto, elas vendam-se por partilha, elas vendam-se sozinhas, porque faz um match direto, e por isso é tão importante trabalhar com uma rede, confiável no setor há mais de não sei quantos anos e com uma presença em todo Portugal, porque eh, fazer a partilha com outras imobiliárias é ótimo, mas fazer uma partilha interna, ou seja, muitas vezes as casas vendem-se, ou seja, já ao caso mais extremo, dentro da agência, Uhum. porque semanalmente os agentes imobiliários partilham as casas que eles têm para a venda, Certo. o tipo de características que os clientes compradores estão à procura e fazem match dentro da agência. Mas caso não o fizerem, tem o nosso sistema com 12.000 agentes que trazem produto, que trazem clientes para fazer um match, ou seja, as ferramentas são importantíssimas para dar um serviço muito mais simples, muito menos burocrático, muito mais rápido aos nossos clientes, que hoje em dia é tudo tão rápido, é tudo tão. Pois é. E temos que eh, ter a expectativa do cliente muito bem, eh, pronto, Sim, alinhada alinhada convosco e, portanto, connosco. Sim, terem sim, respostas rápidas, não é? No fundo sim. é isso que procuramos todos. Sim, por acaso há um estudo, que diz que as pessoas, mais de 90%, eu acho que são 92% das pessoas valoriza o contacto direto humano, em vez do disponível 24/7, Sim. se calhar até com AI. E eu acho que este dado é muito importante porque, nos nossos setores, acho que em ambos, não é, a figura da pessoa, o ser humano tem uma relevância muito forte, já falámos ambas sobre isso. O que é importante? É importante que nós utilizemos a tecnologia para ajudar a criar ferramentas que lhes permitam prestar um melhor serviço, seja Sim. internamente a nível de processos, de tecnologia de informação, seja quem está no terreno. Portanto, é importantíssimo, até nos contact centers, conseguimos ter ferramentas que nos ajudam, por exemplo, a pesquisar a informação mais rápida e a conseguir ter uma fotografia global do cliente Uhum. de forma mais eficaz. É só um exemplo. E por isso eu acho que estas tecnologias são importantes e acho que devemos conseguir tirar o melhor partido delas Certo. para conseguir que as pessoas façam trabalho de pessoas. Exatamente. A empatia, há bocado como a Sofia Uhum. dizia, o olhar nos olhos, não é? Nestes momentos de aflição, sobretudo quando falamos de seguros, as pessoas precisam de conforto. Uhum. Ainda não acredito que seja a máquina que vá dar esse conforto, Também não. e se tiverem alguém que lhes telefona e que tem uma conversa de pessoa para pessoa e Uhum. que tenta perceber do que é que precisa, o que é que tem, estou cá para ajudar, às vezes isto é suficiente. Portanto, que as ferramentas, que a tecnologia, evoluam ao máximo e que nos ajudem a que as pessoas possam dedicar mais tempo a às pessoas. Às E pessoas, eu acho que exatamente. esse é o ponto, fundamental. Depois há outra dimensão que é, a própria comunicação, nós que trabalhamos comunicação, marca, no setor e nos vários setores, conseguir perceber que a inteligência artificial hoje em dia, pode ser influenciada por Uhum. nós. E nós temos aqui um papel também de aprendizagem a saber utilizar a tecnologia enquanto veículo promotor
das nossas marcas. sem dúvida. E falávamos sobre isso antes desta conversa. Nós temos que efetivamente considerar que a AI é mais um stakeholder Uhum, do nosso ecossistema de comunicação, uhum, porque as pesquisas, se a Sofia for ao ChatGPT e perguntar qual é a melhor seguradora para eu fazer um seguro automóvel ou casa ou saúde, aquilo que vai aparecer tem como base fontes que a inteligência artificial vai buscar. sim, Portanto, se eu for uma marca omissa uhum, da comunicação social, de campanhas, etc., a probabilidade de eu aparecer é muito inferior. E, portanto, há aqui todo um repensar também de estratégia de marca e de comunicação para conseguir posicionar a nossa marca, e ser percepcionada pelas pessoas que fazem pesquisas em AI da forma que nós queremos e nos momentos em que nós queremos. Eu acho que este é todo um novo mundo, pois é. é todo um novo desafio, estamos todos em aprendizagem, mas acho que pode ser muito útil, enquanto canais orgânicos, que de repente fazem as pessoas chegar à nossa marca, não é? Por pesquisa própria, Uhum. mas nós temos que ter aí um papel para influenciar aquilo que aparece e temos todos que descobrir, como fazer esse caminho. Acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia. Também acho que sim, é manter as fontes credíveis, não é? Ter a certeza que estamos lá e depois aquilo que lá está, a informação que está lá seja credível. E tem que ser um humano aqui a validar as coisas. Acho que ainda não. Acho que esse caminho não temos que nos preocupar. Existe algum receio, mas não temos que nos preocupar. Minhas queridas, muito obrigada por terem estado aqui comigo, por esta conversa boa. Acho que acrescentámos aqui muito valor, à forma como as marcas trabalham a sua credibilidade, este ativo tão valioso, aliás. Voltamos na próxima semana, pessoas queridas, voltem connosco. Aproveitem e partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos, família. E um beijinho a todos e até para a semana.